Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com você mais uma deliciosa receita, que é a receita de broa. Na verdade, eu dei o nome para essa receita de broa de 6 xícaras. Eu vou utilizar apenas meia receita, porque rende muito esses biscoitos. Então, se você quer saber como fazer broa, fica até o final desse vídeo. Para quem ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa receita. E assim você vai estar ajudando muito no crescimento do meu canal. Vamos lá para a receita? Então nós vamos precisar de meia xícara de óleo. Como eu disse, eu estou fazendo apenas meia receita. Meia xícara de água. Meia xícara de leite e agora nós vamos mexer por alguns segundos. Deu falha na minha câmera, aqui vocês vão colocar uma colher de chá de sal. Então agora eu trouxe aqui para o fogão que nós vamos deixar aquecer essa nossa mistura para em seguida a gente colocar os demais ingredientes. Então, antes de levantar a fervura, vocês vão colocar também meia xícara de farinha de trigo e em seguida nós vamos colocar também meia xícara de fubá. Não precisa deixar essa mistura levantar a fervura não, é só mesmo para poder aquecer. E agora nós vamos mexer por aproximadamente 7 minutos. Aqui, esse procedimento é como se a gente estivesse fazendo uma massa para salgado. A gente vai mexer por aproximadamente 7 minutos e quando te der uma rapinha no fundo da panela é porque já está bom, tá, pessoal? Então aqui você sempre vai estar mexendo o tempo todo. Não deixa ficar sozinho não, sempre esteja mexendo. Tá vendo? Como vocês podem ver, ele desgruda, mas no finalzinho ele vai dar uma rapinha no fundo. Então agora, depois de 7 minutos, agora que já deu essa rapinha no fundo, eu vou transferir agora para um outro recipiente. E agora, pessoal, que nós vamos transferir para a vasilha, eu vou acrescentar agora um outro ingrediente, que nós vamos colocar meia xícara de polvilho doce. Eu nunca fiz o teste com polvilho azedo, então eu não posso dizer para vocês que dá certo. Então agora vocês vão mexer, não precisa por enquanto de vocês colocar a mão nessa mistura, né, na massa para poder mexer. Pode ser apenas com uma colher mesmo, com uma espátula, com o que vocês tiverem em casa. Então vocês vão mexer até que esse polvilho incorpora bem nessa massa. E depois disso a gente vai deixar esfriar só um pouquinho, tá? Porque a gente vai precisar acrescentar os ovos, então a massa ainda está bastante quente. Então depois de mexer o polvilho junto com essa massa, vocês viram que ela fica como se fosse uma farofinha mesmo, entendeu? Então agora a gente vai esperar esfriar um pouquinho, só mesmo questão de uns 5 minutinhos e em seguida a gente vai acrescentar os ovos. Então agora a gente vai colocar o último ingrediente, que são 2 ovos. Eu estou utilizando 2, mas vai de 2 a 3 ovos, tá? Eu estou utilizando apenas a metade da receita. Se for a receita inteira, é aproximadamente 5 ovos. Mas o ponto da massa eu vou mostrar para vocês. Ela fica uma massa mais liguenta, mais grudando nas mãos. Vocês não podem deixar ela desgrudar completamente das mãos e nem deixar muito mole, tá? Porque se vocês deixarem ela desgrudando muito das mãos, quando vocês assar, o biscoito vai ficar muito ressecado. E se ficar muito mole, ele vai murchar depois de assado. Então fica assim, ele não fica desgrudando completamente, tá vendo? Ele fica assim, grudando, como se fosse uma massa de pão de queijo. Então agora que já está pronto, eu vou retirar essa massa das minhas mãos e a gente agora vai, por último, moldar os nossos biscoitos. Mas eu vou deixar para vocês a medida certinha da medida inteira e da medida que eu estou utilizando, que é a metade da receita. Então agora a gente vai moldar os nossos biscoitos. Eu tenho um pouquinho de óleo, tá? Não precisa de vocês ficar untando muitas mãos não, é só uma vez, tá? Vocês vão passar sobre as mãos só para facilitar na hora de moldar. Então, tá vendo? Vocês vão sujar só um pouquinho mesmo as mãos. E o tamanho, o modelo do biscoito, é vocês que decidem. Eu faço uma bolinha e depois eu faço assim, ó, para poder fazer como se fosse uma meia-lua, né? Igual quando a gente faz uma chipa paraguaia, que inclusive eu tenho aqui no meu canal essa receita. Então agora eu vou colocar na forma, não precisa de vocês untar a forma, porque a receita ela já contém óleo, então não tem necessidade, não gruda no fundo da forma não. Então aí vocês moldam do jeito que for mais fácil para vocês. Então, pessoal, agora os nossos biscoitos eles já estão todos já moldados, rende bastante, tá vendo? Por isso que eu fiz só meia receita.
Como são poucas pessoas aqui em casa, então não tinha necessidade de fazer a receita inteira. Então agora eu vou levar ao forno para poder assar, meu forno já está pré-aquecido e vai ficar mais ou menos uns 30 minutos assando, ou então até quando ficar dourado. Então eu já volto com vocês com nossos biscoitos já assados. Então depois de aproximadamente 30 minutos, eu acabei de retirar os biscoitos do forno. Então agora eu vou transferir para essa cestinha para a gente ver bem de pertinho o resultado final. Bom pessoal, então esse é o resultado final dos nossos biscoitos. Como vocês podem ver, ele fica bem bonito quando a gente tira, tá? Ele não murcha, então vale a pena você estar prestando bastante atenção aí no ponto da massa. Para quem gosta de erva doce, ele combina super bem. Eu não coloquei porque não tinha, mas para quem gosta, fica uma delícia também. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Aproveita aí que sexta-feira é feriado e faça junto com a família de vocês. E já aproveita também e faça a receita da chipa paraguaia que está aqui também no meu canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, fica com Deus.